O que nós temos exercício. Olha só, o valor de 2a ao quadrado, ou seja, a é uma matriz, mais 4 vezes b ao quadrado, b também é uma matriz. O que é que a gente tem? Uma constante multiplicado por uma matriz. Só que primeiro eu tenho que pegar a matriz e levar ao quadrado. Só que não é como potência, né? Pegar aqui 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, não é. Apesar de que, neste caso aqui, existe um diferencial, porque trata de uma matriz de ordem quadrada, em que a diagonal principal, diferente de zero, e todos os elementos, no caso são dois somente, né? 2 e 2, porque é uma matriz 2 por 2, são iguais a zero. Aí tudo bem, este caso aqui não pode. Mas aí, cuidado para não esquecer e querer fazer também o mesmo que eu estou, né, mencionando aqui. Então, vamos fazer. Então, a gente vai resolver esta expressão, perfeito? Com a matriz A e B desta maneira. E aí, a gente tem aqui um resultado. Então, vamos lá. Primeiro, antes, claro, né, da gente trabalhar com a expressão, vamos resolver cada uma, né, das matrizes, que aqui no caso é a ao quadrado, e vamos resolver esse a ao quadrado. Esse a ao quadrado é A vezes A, é a matriz A multiplicada por ela mesma. Produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Então, eu tenho a matriz A, que é 2, 0, 0 e menos 2, multiplicado pela própria matriz, que é 2, 0, 0 e menos 2. Como que se multiplica a matriz era? Lembra? Eu multiplico linha por coluna. Ou é a mesma matriz, né? Eu tenho aqui, ó, a primeira linha multiplica pela primeira coluna. Vou mudar de cor. E para multiplicar a matriz, vamos lembrar? Eu tenho que ter os meios iguais. Ó. Eu tenho a matriz aqui 2 por 2, claro, multiplicado 2 por 2, porque é A vezes A. E esses meios aqui é que tem que ser iguais. Se esses meios são iguais, o J da primeira igual ao I da segunda, o produto de matriz existe. Tá? Claro que a matriz A por ela vai existir, só para lembrar. Então, eu tenho eu tenho que multiplicar linha por coluna e elemento por elemento. Por isso, da importância desses elementos, dessas condições aqui, ó, o J da primeira igual a I da segunda, porque vai ter a mesma quantidade de elementos. Dois elementos, dois elementos. Então, aqui a gente faz primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Claro, 2 vezes 2 é 4 e 0 vezes 0 é 0. 0 mais 4 é 4, portanto, aqui é 4. Vou aproveitar e determinar um segundo elemento da linha resultante, da matriz resultante. Então, linha, coluna. Eu estou na primeira linha, continua, né? Aqui multiplicando a segunda coluna, o que vai dar o segundo elemento da linha. Então, 2 vezes 0 é 0, 0 vezes alguma coisa é 0 e a soma vai dar 0. Agora, nós vamos para a segunda linha e fazer a mesma coisa com as duas colunas da matriz aqui, a segunda, que no caso aqui é igual. 0 vezes 2 é 0, menos 2 vezes 0 é 0. Você multiplica elemento por elemento, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, e isso vai dar 0. Agora, a gente vai multiplicar com a segunda coluna, o segundo elemento. 0 vezes alguma coisa é 0, quer dizer, 0 vezes 0 é 0. 2 vezes menos 2, quer dizer, menos 2 vezes menos 2 é 4. A soma com 0 continua 4. Então, esta é a matriz resultante do produto de A elevado ao quadrado, que é A vezes A. Mas eu poderia só fazer isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Sim. Neste caso, porque trata de uma matriz quadrada, em que
A diagonal principal é diferente de zero, não importa o que eu tenha, diferente de zero, mesmo que fosse zero, aqui seria zero, não é isso? Só que aqui os outros são iguais a zero. Mesmo sendo uma matriz de ordem 3, você teria uma diagonal principal, todos os outros elementos são iguais a zero, seriam iguais a zero, daria a mesma ideia. Multiplicar somente elemento por elemento, seria 2, quer dizer, o primeiro aqui na ordem, né, das diagonais, multiplicar só os elementos por elemento da diagonal principal, das duas, né, no caso o produto, e daria aqui o resultado. Aqui não vai acontecer isso. Isso aqui é diferente disso daqui que a gente comentou, que eu comentei com vocês, que vocês poderiam fazer isso. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma matriz 2, 3, 4, não importa, e aqui todo mundo zero, e eu fosse multiplicar essa matriz por ela mesma, bastava fazer o quê? Multiplicar o 2 vezes o carinha que está aqui, vamos colocar aqui, vai, mas eu não vou, né? Aqui é 3, menos 2 e 1, ó. 2 vezes 4, 8, 3 vezes menos 2 dá menos 6, 4 vezes 1, 4. Aí a matriz resultante teria a diagonal principal, diferente de zero nesse caso aqui, e todos os elementos iguais a zero. Tá certo? Então, isso pode ser feito neste caso, quando ocorre exatamente aqui uma matriz de ordem quadrada, porque a gente fala diagonal, né? A matriz de ordem quadrada em que todos os elementos da diagonal principal, os outros são iguais a zero. Então, eu posso fazer esse trabalho. Perfeito? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai determinar a b, que é b ao quadrado, que é igual a b vezes b. Então, neste caso da b, eu não posso fazer o que nós acabamos de fazer ali em cima, de comentar. Apesar que eu fiz, eu mostrei, mas a gente não pode simplesmente pegar aqui, ó, diagonal com diagonal. Neste caso, não. Só é válido quando a diagonal principal é diferente de zero, pode ter zero. Os outros elementos é que têm que ser iguais a zero, como este caso aqui. Então, aqui a gente vai ter a matriz B, também é uma matriz de ordem quadrada e é de ordem 2, onde é 0 e 1 negativo, 1 e 0 aqui na segunda linha, multiplicado por ela mesma. Então, a multiplicação existe sem problema nenhum, entra na mesma história, mesmo contexto, né? 2 por 2 aqui também é 2 por 2, os meios são iguais. Eu não vou colocar porque aqui é a matriz de ordem quadrada, né? Ela por ela mesma. Então, neste caso aqui, eu não posso fazer o que eu comentei ali em cima, que não é a mesma coisa, não é o mesmo tratamento, porque aqui os elementos que não constam, né, ou seja, fora da diagonal principal, são diferentes de zero, ou todos, ou alguns. Nesse caso, todos são diferentes de zero. Quem é zero aqui é a diagonal principal. Então, neste caso, não posso pensar em só multiplicar a diagonal principal. E aí a gente faz o que nós fizemos lá em cima, no sentido de multiplicar linha por coluna. Então, primeira linha, primeira coluna, 0 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 1 é menos 1. Então, esse elementozinho aqui é menos 1. Vou continuar para determinar o segundo elemento da linha, multiplicando a mesma linha com a segunda coluna. Então, 0 vezes alguma coisa é 0, que é menos 1, e menos 1 vezes 0 é 0. Então, este carinha aqui é 0. Vamos para a segunda linha, multiplicar pelas mesmas colunas. A primeira com a primeira, primeiro elemento aqui. Então, vai ficar 1 vezes 0 é 0, 0 vezes alguma coisa é 0. Então, aqui também é 0. E 1 vezes menos 1 é menos 1. 0 vezes alguma coisa é 0, então 1 vezes menos 1 é menos 1, aqui é menos 1. Então, está aqui determinada a matriz b ao quadrado, que é vezes b, né? B vezes b, que está aqui a matriz. Tá certo? Então, agora a gente vai finalizar o exercício, porque a gente vai trazer aqui aquela expressão que está lá em cima que a gente precisa trabalhar. O que que eu tenho? Eu tenho 2, né? 2 multiplicado pela matriz a ao quadrado. E a matriz a ao quadrado é isso aqui. Então, é 2 que multiplica 4, a matriz, né? 4, 0, 0 e 4,
mais 4 vezes b ao quadrado, e b ao quadrado é a matriz aqui, menos 1, 0, 0 e menos 1. E aí a gente vai ter um resultado para isso. E o que a gente faz quando a gente tem uma constante multiplicando uma matriz? A gente aplica a distributiva. Então aqui vai ficar 2 vezes 4, 8. Então eu vou ter uma matriz assim. 2 vezes 4 é 8. Ó, distributiva. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. Aí os elementos na sua ordem. E 2 vezes 4 é 8. Então, dobrou ali, na verdade, a matriz ao quadrado. Mas a mesma coisa a gente faz aqui, ó. 4 vezes menos 1 é menos 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes menos 1 é menos 4. Perfeito? Faz a distributiva da constante pelos elementos da matriz, deixando na ordem. E, finalmente, a gente vai somar matrizes. Como é que soma matriz? Quando eu posso somar matriz? Quando elas têm a mesma ordem. Aqui no caso é a ordem 2. 2 por 2, 2 por 2, aí tudo bem. E a gente faz o que era? A gente soma os elementos da matriz, elemento por elemento na sua ordem. Então vai ficar o 4, né, negativo, somado 8. 8 menos 4. 8 menos 4 é 4, certo? 0 menos 0. 0 menos 0 é 0. 0, que na verdade é a soma, né? Na verdade, né? Era 8 menos 4 porque está negativo. Então, 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. E 8 menos 4, porque é mais, aqui é menos. Então, vai dar menos. Aqui vai ficar 8 somado menos 4 é 4. Perfeito? Então, está aqui o nosso resultado, a nossa solução para este caso, onde eu tinha lá para trabalhar 2a ao quadrado mais 4b ao quadrado. A e b são matrizes aqui na ordem 2. Aquele tratamento aqui, quando eu vou multiplicar a matriz por ela mesma, né? No caso da ordem quadrada, a ordem não importa. Tá? E sendo a diagonal principal os outros elementos iguais a zero, eu posso fazer o produto 2 vezes 2, 2 negativo vezes 2 e achar direto isso aqui. Não vale o mesmo para aqui. Não é a mesma coisa. Tá, ok? Então a nossa resposta aqui é a resposta B. Perfeito? Então é só alguns detalhes que facilitam o teu trabalho numa prova, né? E para você agilizar o processo. Então, sucesso!